que são coisas diferentes. Nós temos no nosso município duas empresas que são permissionárias de transporte público coletivo. Então, eles têm que ter itinerários e têm que atender a população. Então, nesse sentido, a falta de um conselho, e esse conselho tem como uma das premissas a participação da população na definição dos itinerários, na definição dos locais e abrigos de pontos de ônibus. Porque nós temos aqui o 67, que está há vários anos sem ponto de ônibus, as pessoas na chuva, no sol, no tempo. Jardim das Palmeiras, Britos, vários outros locais. Nós recebemos aqui a IMTU, que alguns colegas vereadores participaram da reunião, porque cobramos a responsabilidade da IMTU em implantar esses pontos, e ficou no município apresentar um projeto para a IMTU, identificando os locais e pontos de ônibus, para que então eles pudessem dispor desses pontos. E até hoje eu não tenho notícias desse projeto, e as pessoas continuam com dificuldade, como é o caso aqui dos moradores dos bairros Brancos, que tiveram lá um fato que hoje eles têm que se deslocar do Vila e Brancos, eles têm que se deslocar para o centro da cidade para poderem chegar até o ponto de ônibus. Tem pessoas que vão trabalhar de madrugada, tem pessoas que chegam à noite, tem pessoas que dependem para ir ao mercado, para ir ao hospital. E nós precisamos, primeiro, identificar uma solução imediata. E aí aproveito que está aqui o secretário de Obras, Serviços e Transportes, para que, de repente, se nós conseguirmos lá, secretário, autorização para colocar pelo menos uma placa indicando que é um ponto de ônibus, para permitir que os ônibus parem sem correr o risco de serem multados. Se a autopista autorizar isso, nós resolvemos aquele problema. Agora, se não houver essa autorização, aí nós precisaremos criar uma solução para atender a população, de maneira rápida, porque foi uma ação rápida ali e fomos todos pegos de surpresa. Então, nesse sentido, se nós tivéssemos um conselho municipal para tratar dessas questões, nós com certeza poderíamos ter um transporte melhor na nossa cidade, mais transparente e de maior qualidade. Então, eu passo aqui, eu faço um apelo para a população também cobrar. Existir um conselho para vocês participarem desse conselho e definirem as políticas públicas, porque isso daqui está na lei orgânica do nosso município, e infelizmente nunca foi criado. E consta inclusive que o município tem por obrigação fazer um plano diretor do transporte público no nosso município. E isso nunca foi feito na nossa cidade. Acredito que nós possamos fazer a partir do momento que a população tenha a oportunidade de participar e desempenhar esse trabalho. Para a gente ter uma ideia, os horários de atendimento pode ser de madrugada em outros estados, em outros municípios, enfrentando diversas situações de violência, de agressões. Então, é um órgão tão importante, e essas conselheiras, o trabalho delas nada mais é do que defender as crianças da nossa cidade, as crianças que eventualmente estejam em situação de abuso, em situação de algum atentado à sua integridade. Então é importante esclarecer que a dificuldade que eles têm de ter computadores para desempenhar o seu papel no dia a dia, e outras dificuldades. O município perdeu recentemente um recurso do governo federal, que inclusive o vereador Marlos foi em busca desse recurso lá no governo federal, junto com o deputado federal Pena, e o município perdeu porque não teve a capacidade de fazer os projetos e acompanhar esses projetos para que eles pudessem receber um kit do Conselho Tutelar, com um veículo e com os equipamentos necessários para o trabalho deles. Se não bastasse tudo isso, o orçamento do município é gasto sem o acompanhamento das conselheiras. O que a gente não pode deixar isso acontecer, porque a lei orçamentária prevê recursos
específicos para o Conselho Tutelar. No entanto, esse recurso é gasto, né, como outras pessoas querem sem passar pelo Conselho Tutelar. Então eu já chamo a atenção aqui dos colegas vereadores para que nós façamos essa fiscalização. Então eu quero um relatório de gastos desses recursos para a gente saber se realmente foram aplicados para o Conselho Tutelar. E também já deixo aqui o compromisso com as conselheiras, com essa Casa de Leis, que nós iremos ouvi-las para destinarmos uma emenda, se for necessário, na LDO ou na LOA, né, para que a gente possa garantir os recursos para o Conselho Tutelar. Esqueci de cumprimentar a querida prefeita Dona Cida. Obrigado, prefeito, pela presença aqui. Obrigado.